Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, sou professora de Sociologia, e a obra que a gente vai estudar hoje nesse vídeo é a Entrevista com Maria Teresa, ex-escrava, que é um relato de uma entrevista gravada em 1973 por Antônio José do Espírito Santo ou Espírito Santo. O que acontece? Vocês precisam, antes de tudo, ter lido esse texto, né? Ele está disponível no portal Guilherme. Aqui eu tirei um print para mostrar para vocês, mas eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo também. Então, se você veio procurar algum material de estudo antes de ter lido a obra, eu recomendo que você leia a obra primeiro, tá? É uma obra muito rica, né? Porque é um relato com uma pessoa ex-escravizada, que é uma coisa raríssima de se encontrar, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. Então, é muito interessante que a gente faça, cada um de nós, vocês aí que estão estudando para o PAS, façam a leitura antes de já ir procurar uma análise, né, uma interpretação sobre como estudar. Primeiro leiam a obra, tá? Tendo lido a obra, vamos dar continuidade no vídeo, então. Bom, é uma entrevista feita por um grupo musical, né? É um grupo musical e de estudos africanos chamado Grupo Visungo, da qual o Antônio do Espírito Santo faz parte. Inclusive, ele prefere ser chamado de Espírito Santo. Ele tem um canal aqui no YouTube, está presente aqui no YouTube também. Mas, enfim, o Espírito Santo foi quem fez a entrevista com a Maria Teresa, né? E aí foi uma entrevista gravada, o áudio foi gravado em 1973. E aí o texto que vocês vão ler é uma transcrição da entrevista. O que é uma transcrição, né? O pesquisador, ele ouve a pessoa que está sendo pesquisada, né, o entrevistado, faz a gravação e depois ele faz a escrita mesmo, né, a transcrição, a escrita daquilo que a pessoa disse na entrevista. E é isso que vocês estão lendo, e é isso que está disponível lá no portal Guilherme. Então, o texto, que é uma transcrição de uma entrevista, mistura as anotações e pesquisas do entrevistador, que é o Antônio José do Espírito Santo, ou Espírito Santo, e a própria entrevista, os próprios fatos narrados pela Maria Teresa, que é a entrevistada, né? Uma ex-escravizada. Então, ela vai contar para a gente fatos de quando ela tinha 15 anos, que foi em 1874. 1874. Nessa época, em 1973, quando foi gravada a entrevista, ela tinha 116 anos, né? E aí o Espírito Santo, ele até conta que já é um fato raro, já é um fato histórico, motivo de pesquisa, né? Por isso que ele foi ouvi-la. Já seria um fato quase que histórico por si mesma, ela ser uma pessoa com mais de 100 anos, porque a gente sabe que são pessoas raras, né? Como ele mesmo disse. E além de ser uma pessoa, então, com 116 anos, totalmente lúcida, se lembrando de coisas de quando ela tinha 15 anos, essas memórias dessas coisas que aconteceram com ela quando ela tinha 15 anos, foi no contexto de escravidão que aconteceu aqui no Brasil, né? A abolição da escravidão foi em 1888 e ela vai contar fatos de 1874. Vamos lá. Então, um contexto social e histórico, para ajudar vocês a entenderem qual o sentido dessa obra e quais caminhos podem ser utilizados aí pelo SEBRASP para avaliar vocês a partir dessa obra. O contexto em que a Maria Teresa se encontrava, né, quando ela tinha 15 anos, lá em 1874, era numa fazenda de café do Vale do Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, né, 1874, então, portanto, no século XIX. O primeiro ponto importante é que o Vale do Paraíba foi é uma região, né, no Brasil, que fica entre o Rio de Janeiro, abrange municípios do Rio de Janeiro e municípios de São Paulo, foi super importante no ciclo do café, no século XVIII e XIX, para a gente, né, aqui no Brasil. Então, a Maria Teresa, ela viveu numa fazenda de café, onde também viveram e moraram os pais dela e os avós dela como escravos, né? E, enfim,
ela já era alforriada, ela era forra em 1874. Ela também foi uma importante matriarca, né? Ela implantou o jongo no Morro da Serrinha, que foi exatamente o local onde foi feita essa entrevista com ela em 1973, que também fica no Rio de Janeiro. E ela ajudou a fundar a escola de samba Império Serrano. Esse aqui é o mestre Fuleiro, que é o filho da Maria Tereza, né? A Maria Tereza da entrevista da obra que a gente está vendo. O mestre Fuleiro aqui, ele é um filho dela, né? Ele faleceu nos anos 90, e tanto ele quanto ela foram super importantes na fundação dessa escola de samba Império Serrano, que existe e sai aí nos carnavais todos os anos. Aqui uma foto dele também com a bandeira aqui da escola. Então, o texto ele é dividido em algumas partes, né? Primeiro ela vai falar da roça, depois ela fala da fuga da fazenda, depois ela fala como é que foi a vida dela já na República, né, em 1889, a partir de 1889, e depois ela vai falar sobre o jongo, né, e a importância do jongo. Então, vamos por partes. A parte em que ela fala da roça. Bom, ela vai contar, então, quem eram esses senhores de engenho que foram os donos das fazendas onde os avós e os pais dela moraram, e ela também, aonde eles foram escravos, né? Para quem que eles foram escravos? Então, eles foram escravos, na verdade, do filho do Visconde da Paraíba, João Gomes Ribeiro de Avelar, o Visconde da Paraíba, e pai do doutor Avelar, que, na verdade, era o dono... É muito ruim, muito difícil falar esses termos, né? Mas é isso, ele era o dono dos avós e dos pais dela na condição de escravos, né? Então, ela vai citar algumas coisas para a gente lá na entrevista. Ela vai dizer que naquele tempo, em 1874, quando ela tinha 15 anos, aconteciam coisas que hoje ela quase não vê mais. E o hoje dela é em 1973, não é o nosso hoje de 2021. Como curas que aconteciam. Ela vai dizer que se tinha uma dor na barriga, se passava a mão na barriga e a dor ia embora. Se tinha uma dor na cabeça, se passava a mão na cabeça e a dor ia embora. Nesse caso, ela está relatando fatos ligados à religiosidade, né? E essas curas que aconteciam na época que ela tinha 15 anos, entre os pares ali dela, né? Ela disse que ela não podia aprender nada, como uma pessoa escravizada realmente era assim que acontecia, né? Não se podia aprender nada além do que os senhores permitiam ou mandavam. Então, ela conta que ela tinha que ficar com os filhos deles, né? Segurando os filhos deles, mesmo ela sendo criança também. Ela vai falar de uma memória do sobrado branco, né? Que ela vai contar na época que em 1973 esse sobrado ainda existia lá na fazenda, mas ele já estava caindo aos pedaços, cheio de cobra, enfim. E aí o sobrado branco, o sobrado, na verdade, faz parte de uma arquitetura típica do período colonial, né? Eu coloquei algumas fotos aqui para vocês terem uma noção, provavelmente vocês já conhecem, já sabem, mas só para a gente ter uma noção da imagem também, a gente construir essa história, reconstruir essa história que a Teresa está contando para a gente na nossa cabeça, a partir dessa fala dela e também das imagens, né? A gente lembrando desses fatos históricos, dessas composições que ela está contando para a gente. Ela disse também que esse doutor Avelar, ele tinha, o Visconde, na verdade, né, que era o pai do doutor Avelar, ele tinha escravos de pagode. O que eram os escravos de pagode? Alguns fazendeiros, senhores de engenho, que tinham, antigos senhores de engenho, né, que nessa época, como era ciclo do café, não era mais senhor de engenho. Mas, enfim, os donos das fazendas, os fazendeiros que tinham destaque em relação aos outros, que eram muito ricos, que tinham muitos bens, né, e tinham muitos escravos também, lembrando que nessa época, né, os escravos eram considerados bens, além de serem força de trabalho, eles eram considerados bens a serem vendidos e comprados, né?
Então, os senhores mais ricos, eles tinham esses escravos de pagode, que eram o quê? Quando eles davam festas, às vezes eles davam festas para outros senhores, né, e para outras pessoas brancas, e colocavam os escravos para dançar. Dançar o quê? Dançar o jongo, que é uma manifestação cultural africana que a gente vai falar mais para frente, que a Teresa conta para a gente como é que era, né, como é que surgiu, que inclusive foram os antepassados dela que trouxeram para o Brasil também. Então, se dava festa, se colocava os escravos para dançar, simplesmente para demonstrar o status social, o poder daqueles fazendeiros que eram mais ricos em relação aos outros e que tinham muitos escravos e podiam fazer isso, podiam dar essas festas com os escravos dançando o jongo. E ela vai dizer que o Visconde de Avelar, né, que ela chama o Visconde da Paraíba, ele tinha escravo para duas formas, né? É uma forma de dizer que ele tinha muitos escravos, cerca de 300 escravos, então ele era realmente muito rico. Bom, no outro trecho, próximo trecho que ela vai falar é de como é que era a vida na fazenda, né? E ela vai falar da fuga na fazenda, que aconteceu quando ela tinha 15 anos. Todos os fatos que ela está contando é de quando ela tinha 15 anos. E aí ela vai falar dos maus tratos que ela sofria e que o pai dela sofria, a mãe, enfim. E da fuga que o pai dela fugiu, né? E depois, logo em seguida ela fugiu também. Então eu coloquei um trechinho aqui para a gente relembrar em que ela fala da fuga. Esse tempo eu tinha meus 15, 16 anos, eu vi muita coisa, né? Eu era ventre livre, eles queriam me bater, eu disse não, eu sou forra, eu sou ventre livre, não sou escrava não. Escrava é minha mãe e meu pai. Queriam me bater? Não, não me batem não. Aí eu fugi e fui encontrar meu pai. Aí meu pai era fugido, que ele vinha fugindo do serviço, ora, que vinha fugindo da roça. Aí meu pai me disse: "O que que você está fazendo aqui, minha filha?" E eu falei: "Eles queriam me bater, eu fugi." E meu pai: "Você não pode apanhar, porque você é forra, minha filha. Escravo sou eu, que sou seu pai. Agora você não volta mais para lá." Então, com 15 anos, ela fugiu, da fazenda porque ela iria apanhar, e como ela era alforriada, né? Ela era livre, ela não era escrava. Ela tinha nascido na fazenda em que os pais tinham sido escravos, os avós tinham sido escravos também, mas ela não era escrava. Ela não aceitou e fugiu, né? E um pouco antes disso, o pai dela também já tinha fugido, porque o filho do Visconde de Avelar, o doutor Avelar, que era o dono deles, né? O patrão deles, por assim dizer, já tinha batido no pai dela, dado um tapa na cara do pai dela, enfim, o pai dela acabou fugindo, e logo em seguida ela fugiu e encontrou ele, e eles tiveram esse diálogo aqui. Outra figura que é importante que ela traz é o capitão do mato, né? Vocês provavelmente já conhecem, também já estudaram, que é quando os escravos fugiam, os donos das fazendas sempre tinham o capitão do mato, que era aquele funcionário responsável por capturar os escravos que fugiam e trazer eles de volta. E aí ela conta que quando alguém fugia e era pego de volta, passava pelo bacalhau, que é esse chicote aqui, ó. Um chicote composto por tiras de couro, né? E a pessoa apanhava muito com o bacalhau, e aí ela conta que tinha um tronco na fazenda, e que, inclusive, na época que ela foi para a cidade, também ela viu o tronco e viu o bacalhau na cidade. Um outro elemento importante que ela vai falar é do muiambano. Ela vai dizer que os avós dela eram muiambanos, né? E aí, como eu falei para vocês que o texto ele tem partes que são a própria entrevista da Maria Teresa e partes que são pesquisa, são comentários do pesquisador, né, do Antônio do Espírito Santo. Depois ele fez uma pesquisa para entender melhor alguns elementos que a Maria Teresa trouxe para poder explicar esses elementos, né? E aí eles acabaram descobrindo que o muiambano que ela estava dizendo, que o avô era muiambano, que a avó era muiambano, se referia à região da África, região de África, da qual eles vieram, né? De onde eles eram, que é Inhambane, que é uma região de Moçambique, né? Aqui a sudeste de Moçambique. A gente pode ver nesse mapa maior aqui, a localização de Moçambique, né, na África, e a localização de Inhambane dentro de Moçambique.
Então, Muyambani e o que o Antônio do Espírito Santo descobriu junto com outras pessoas do grupo Vissung e outros pesquisadores depois, relendo e ouvindo novamente esse relato, que é um documento histórico, no final das contas, né? Que é a entrevista com a Maria Tereza, eles descobriram que naquela região do Vale do Paraíba, ali aonde os avós delas chegaram e acabaram morando e trabalhando durante muito tempo e vivendo, existiam muitos escravos angolanos. E aí o idioma falado, a língua falada naquela época por esses escravos angolanos eram o mibundo e o quimbundo. E aí, esse prefixo, né? Essas duas letrinhas que formam o prefixo, o início da palavra, na linguagem, na língua, mibundo e quibundo significa o lugar de onde a pessoa veio, o lugar de origem, de onde ela é. Então, Munhambane significa que eles eram de Inhambane. E o que ela vai dizer, vai chamar de Munhambano, que ela até diz que é um lugar da África, né? Significa que eles eram de Inhambane, tanto o avô quanto a avó. Ela vai contar que eles tinham dificuldade para falar português, né, que as crianças não entendiam muito bem. Ela, por exemplo, não entendia muito bem, às vezes, o que ele falava, e elas até brincavam com ele, né, caçoavam dele um pouco por conta disso. Outro ponto importante que ela vai contar é o estranhamento dos entrevistadores quando ela conta como é que era a descrição física, o fenótipo dos avós dela, né? Que eles eram mulatos de cabelo liso e ela vai descrever que tinham um cabelo mais ou menos no ombro, né? E aí eles até perguntam de novo, assim, porque eles não entendem muito bem e acho que meio que não acreditam, né? E depois, por meio de pesquisas, eles acabam descobrindo que, sim, fazia sentido o avô dela ser africano e ter aquele fenótipo diferente daquele esperado, imaginado para pessoas africanas, porque nessa região aqui havia muitas relações com a Ásia, relações comerciais e relações históricas por uma série de fatores, né? Antes de Portugal chegar à África e, enfim, capturar os avós dela e trazer para o Brasil, muito provavelmente toda a população dessa área aqui, já tinha esse fenótipo, já tinha essa cara, esse rosto, esse cabelo, por uma miscigenação que acabou acontecendo devido às relações comerciais estabelecidas com a Ásia, né? E um contato com árabes e indianos especificamente. Outro ponto que ela conta para a gente é sobre o medo de ter filhos, né? Que naquela época ela tinha um dos maiores medos das pessoas, das mulheres, né? Imagino eu, especialmente dos homens também, mas especialmente das mulheres que ficavam grávidas, era de ter filhos, porque sabiam que os filhos seriam vendidos, né? Como eu disse, as pessoas escravizadas eram tanto uma força de trabalho quanto uma mercadoria, né? Que era comprada e vendida. Ela conta que o pai foi vendido, que a mãe foi vendida, que os avós foram vendidos. Enfim. Depois ela tem um trechinho chamado Teresa e a República, em que ela vai contar como é que era a vida, né, na República Velha. E a gente pode lembrar que o período da República Velha é exatamente depois da abolição e entre a Era Vargas, né? Então, a gente tem a abolição em 1888 e ela conta para a gente que ela trabalhou para Deodoro da Fonseca, né? Que ela trabalhou como auxiliar de lavadeira na casa dele. Então, além disso, ela vai contar que ele era ela considerava, né, ele um homem bom, a esposa uma mulher boa, que eles comiam bem. Eu coloquei esse trecho aqui para a gente relembrar também. Assim que acabou o cativeiro, foi Deodoro que tomou conta. O cativeiro que ela está falando é a escravidão, né? Assim que acabou o cativeiro, foi Deodoro que tomou conta. Deodoro botava tudo ali, na linha. Agora não. A mulher dele era boa. Ele era muito bom. A gente comia bem, bebia bem. Aquelas coisas que ficava ruim nas vendas, ele mandava jogar tudo fora. Aí, olha a gente apanhando na rua. Então, ela vai contar para a gente como é que era a vida
na época da Primeira República, e um ponto interessante da gente pensar é esse aqui, ó, a gente comia bem, bebia bem, as coisas que ficavam ruins na venda, ele mandava jogar tudo fora. Isso tem muito a ver com o fato de que, quando a escravidão foi abolida, em 1888, não houve, né, por parte do Estado brasileiro, não houve não houveram políticas de reparação ou de assistência à população que até então era escravizada e que passou a ser pessoas livres, que passaram a ser pessoas livres, né? Pessoas alforriadas. Não houve nenhum tipo de assistência. Não houve políticas para alimentação, para saúde, para moradia, para emprego, para nada. As pessoas simplesmente moravam nas fazendas, né, como escravizados, eram escravizadas, e aí, a partir da abolição da escravatura, passaram a ser pessoas livres e não havia nenhum amparo, não houve nenhum amparo, né? Então, essas pessoas que, algumas foram expulsas das fazendas, algumas continuaram trabalhando, porque era o único lugar que tinham para trabalhar, para sobreviver, mas aí acabaram meio que sendo escravizadas ainda um tempo depois, né, e se originou um outro sistema de dívidas, né, as pessoas passaram a, se antes, porque era escravo, tinham onde dormir com condições muito ruins e todos os maus tratos que a gente viu e todas as questões que tem por trás da escravidão. Mas essas pessoas tinham lugares para dormir, de repente elas não tinham mais casa, não tinham mais comida, né, e tinham que viver na rua. E aí, logo em seguida, a gente teve leis contra a vadiagem, por exemplo, e aí isso prejudicou diretamente pessoas que eram ex-escravizadas porque elas não tinham para onde ir, então elas moravam na rua. Isso que ela está contando aqui, de comer bem, de beber bem, porque pegavam as coisas que os donos das vendas jogavam fora, tem a ver com a grande fome que a população que era escravizada e depois passou a ser livre passou, né? Passou-se muita fome, entre outros, várias outras questões, vários outros problemas sociais que perduraram e têm consequências até hoje. Por isso que é importante a gente estudar esses fatos para ligar eles com o que acontece hoje também, né? Para entender de onde que vem essa desigualdade no Brasil, e uma desigualdade racial que a gente sabe que existe e que está sendo discutida, inclusive, em outras obras, né? Dessa primeira etapa. Mas voltando aqui, ela faz, então, uma narração de lugares e papéis sociais muito bem definidos. Ela vai contar que naquela época tinha soldado, em 1874. Naquela época tinha soldado, naquela época ela sabia o que era um soldado, ela sabia o que era um general, que hoje, que é a época que ela dá a entrevista, ela já não sabe mais, né? Ela vai falar da questão das fardas, enfim, que se via muitos militares na rua, né? Por que se via muitos militares? Porque na República Velha, a República Velha era comandada pelo Deodoro da Fonseca, né? Marechal Deodoro da Fonseca, um militar também. Então, daí que vem todas essas explicações que ela está falando para a gente. E aí, por último, ela vai falar do jongo, né? Como é que era o jongo em 1874, quando ela tinha 15 anos, e como é que era o jongo em 1973, quando ela deu a entrevista. Coisa importante para a gente, e eu acho que pode ser abordada, essa obra pode ser abordada muito por esse caminho aqui, da importância do jongo. Então, o que é o jongo, né? O jongo é cantado e tocado de diversas formas, é uma manifestação cultural também de origem africana, inclusive semelhante, né? A gente vai ler aqui os elementos e lendo, a gente se lembra do tambor de crioula que eu falei no vídeo passado sobre o boi de seu Teodoro. Então, o jongo é uma dança, né? Não é só uma dança, é uma manifestação cultural composta por dança, por canto, né? Por vários elementos que o compõem. Então, tambu, batuque, tambor, caxambu, o jongo tem diversos nomes. É cantado e tocado de diversas formas, dependendo da comunidade que o pratica. Se existem diferenças de lugar para lugar, existem também semelhanças, características comuns presentes em muitas manifestações do jongo.
A dança. No jongo, iniciado o toque dos tambores, forma-se uma roda de dançarinos que cantam em coro, respondendo ao solo de um deles. Os tambores e os batuqueiros estão sempre na roda ou perto dela. Sozinhos ou em pares, os praticantes vão ao centro da roda, dançam até serem substituídos por outros jongueiros. Muitas vezes, nesse momento de substituição, aparece o elemento coreográfico da umbigada, então super parecido com o tambor de crioula. Só que lembrando, tambor de crioula é uma manifestação que se consolidou no Maranhão especificamente, e o jongo é mais encontrado no Sudeste brasileiro, nos estados de São Paulo, no Rio, no Espírito Santo e em Minas, tá? Então, dança-se conforme se sabe, uns rodando, outros pulando ou arrastando os pés, uns dançam devagar, outros bem rápido, enfim. Às vezes os passos são como os das coreografias observadas nas rodas de santos de Umbanda. São várias as maneiras de se dançar o jongo. Então, recapitulando, jongo, manifestação cultural de origem africana, né? Parecido com o tambor de crioula. Então, a gente já vai pensar numa dança que acontece de forma circular, né? Que tem como instrumentos musicais tambores, né? Inclusive um deles chamado de caxambu, esses tambores aqui, que a Maria Tereza conta para a gente lá no relato. O berimbau, que chamava-se urucungo, ou chama-se urucungo, em Angola, mas que no Brasil chamamos de berimbau, e composto também por viola, como ela lembra, né? Esses são os elementos que ela lembra que fazem parte do jongo. Aqui eu coloquei um print de uma parte do vídeo, A Roça da Tereza, que é um documentário, uma produção que está disponível aqui no YouTube, que está aqui embaixo também no link. Vocês podem assistir, que vai contar. É um audiovisual sobre a entrevista, né? Eu coloquei uma imagem aqui para a gente ter noção de como é que é o jongo, como é que ele acontece. Então, canta-se e dança-se tocando os tambores, né? As pessoas fazendo uma roda e alternando os lugares na roda. E às vezes, como no tambor de crioula, quando se vai alterar, quando alguém está saindo da roda ou entrando, né? Acontece a umbigada para que uma pessoa saia e convide a outra para entrar e tomar o seu lugar na roda e dançar ali. Então, o jongo, ele constitui uma das origens do samba, e aí a gente tem o samba como um movimento muito grande, né, que é dividido em várias vertentes aí, o samba enredo, que é esse das escolas de samba, né, que saem aí no carnaval, muito conhecidas no Sudeste. O samba de roda, né, enfim, várias manifestações do samba que não cabe a gente entrar aqui agora, mas é só para a gente ter essa noção e fazer essa ligação de que o samba, que é um elemento nosso característico do Brasil, bebe 100% em origens africanas, né, de manifestações culturais africanas, muitas das quais a gente não conhece muito, como o próprio jongo. Então, o jongo, ele foi um elemento cultural de resistência, ele é um elemento cultural de resistência e de tradição africana. Se consolidou nas lavouras de café, especialmente no Vale do Paraíba, e também na época dos engenhos da cana-de-açúcar, né? As metáforas usadas nas canções permitiam que os negros comunicassem sem serem compreendidos pelos senhores e também que expressassem sua identidade e cultura originárias. Então, a história do escravo de pagode que a Maria Tereza está contando para a gente, se aconteciam em festas que os senhores de engenho davam, ele mandava, né, obrigava que os escravos dançassem o jongo. E a Maria Tereza até conta que não existia opção, né? Estava na fazenda, era escravo, o que se podia fazer? Tinha que dançar. Se era um elemento utilizado pelos os senhores de escravos para mostrar o seu poderio, né? Mostrar o seu status para os outros senhores, para as outras pessoas brancas naquela sociedade, né? Era também uma forma de resistência, um espaço onde as pessoas negras escravizadas podiam se comunicar entre si, né? Falar a sua linguagem, falar as suas línguas originárias, e os senhores não entendiam o que eles estavam dizendo,
e também uma forma de manter a sua cultura viva, né? Apesar da escravidão, para ela acontecer, teve que acontecer muita repressão por parte desses senhores que não permitiam, né, que se expressasse elementos religiosos, né, danças, a própria língua, né, nos permitia muitas vezes que se conversasse na sua língua originária, tinha que ser no nosso português aí que herdamos de Portugal. Então, mesmo com essa repressão toda, o jongo conseguiu sobreviver como uma manifestação cultural, super importante. Então, resumindo, pontos importantes da obra que eu acho que aqui sim podem vir questões na prova de vocês do PAIS 1. A linguagem utilizada é um ponto importante para a gente pensar, né? Que é uma linguagem coloquial, uma linguagem não formal. Além de ser uma linguagem não formal, a gente encontra elementos de uma cultura rural também, quando ela falou ser, né, oiando, panhando. É um documento histórico de grande valor para a cultura e para a história, né, para o campo da história como uma ciência, pela raridade dos relatos de pessoas escravizadas e por ela ser uma fonte histórica, que está contando para a gente o que ela viveu naquele período e um pouco de como era aquele período, não só para ela, mas para toda a sociedade, toda a comunidade que estava ali em volta. Outro ponto importante é a diferença entre a escravidão moderna e a escravidão antiga, né? Isso pode vir a cair, e realmente caiu na prova de 2018. É um ponto sobre, apesar da obra não ter sido cobrada, a gente teve uma questão sobre uma comparação entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, mais especificamente a escravidão em Roma, né? E a escravidão que aconteceu nas Américas no período colonial. Vamos lá. Quais que são as principais características, as principais diferenças? A escravidão antiga, ela acontecia em termos de que havia povos diferentes, como, né, sempre existiu no mundo, povos diferentes guerreavam, né, os romanos e aqueles considerados bárbaros que não eram romanos. Acontecia uma guerra, os perdedores viravam escravos, né, escravos para Roma, só que não era retirado desses escravos, dessas pessoas, desses bárbaros que se tornaram escravos, esses estrangeiros, a sua cultura. Não era proibido que eles se comunicassem em seus idiomas originais, enfim, não era retirada a sua cultura, né? Como aconteceu na escravidão moderna, que não aconteceu apenas por guerras por expansão de território. Sim, foi isso também, mas foi um empreendimento, foi uma coisa muito mais pensada, que teve a participação dos estados, né, das coroas e depois, enfim, das coroas mesmo, e mais à frente, já quando já era uma república, com leis de embranquecimento, enfim, leis que visavam apagar e dizimar mesmo heranças culturais que vieram junto com esses povos que foram trazidos para cá com as populações africanas. Então, a gente tem uma dimensão muito diferente. A primeira coisa que eu falei, a gente tem as diferenças de manutenção da cultura. Na escravidão antiga, a gente tinha uma manutenção da cultura, uma relação entre o escravizado e aquele que escravizou era diferente. Era uma relação de dominação, mas não era uma relação de dominação tão forte como foi na escravidão moderna. Essa que aconteceu nas Américas, né? Essa que aconteceu no Brasil, que a gente está conversando aqui. Havia só essa questão de permitir, né, que as pessoas, que os escravos mantivessem a sua cultura, já traz uma diferença muito grande, porque as populações negras que vieram para o Brasil na condição de escravas, elas foram obrigadas a perder a sua cultura, né? A gente não perdeu tudo, porque houve sim resistências que a gente encontra nas revoltas que a gente estuda aqui na escola, e relatos como esse da Maria Teresa, que já se mostravam
um adolescente muito forte, né? Muito cheia de si, muito consciente de quem ela era, de que ela não poderia apanhar, por exemplo, porque ela era forra, ela não era escrava. Ela conta isso no relato. Mas esses elementos culturais, eles eram proibidos, era proibido que se falasse as suas línguas das suas regiões de origem, que se expressasse a sua religião, né? Até o próprio nome das pessoas, né? Elas saíam de lá, em África, elas eram pessoas com um nome, uma cultura, uma identidade. E vindo para o Brasil, essa identidade foi muito, quase dizimada mesmo, né? Em alguns casos, de fato, foi dizimada. Mas a gente tem também alguns relatos de pessoas que fizeram a resistência a isso, como é o caso da própria Maria Teresa, e que passaram elementos culturais como o jongo adiante, né? Como a gente viu, ela foi uma das fundadoras do jongo, lá no Morro da Serrinha, no Rio de Janeiro. Outro ponto importante é que os fatos que ela narra são de 1874, quando ela tinha 15 anos, né? E ela já era alforriada. Só que a abolição só aconteceu em 1888, 14 anos depois. Ela já era uma escrava livre, né? Uma escrava livre não, ela já era uma pessoa livre em 1874, sendo que a abolição aconteceu só em 1888. A gente tem o elemento do jongo, então, como uma contribuição africana para a formação do Brasil, para a cultura brasileira, como eu falei, que vai influenciar o samba e outras manifestações que a gente tem. Inclusive, o jongo é considerado patrimônio material do Brasil, né? E uma forma de resistência também. E aí o jongo, ele era mais popular, mas ele foi desaparecendo do cotidiano por fatores geográficos, como o deslocamento, né, das pessoas que tinham esses conhecimentos de como acontece o jongo, das canções, de como dançar, enfim, dos pontos, né, que são as canções, que não são só canções em si, mas é uma mistura de poesia, né, com a música. As pessoas se mudam, então a gente tem um desaparecimento aí do cotidiano, motivos políticos, que é exatamente essa repressão da cultura e outras manifestações culturais irem surgindo, né, outros bens culturais irem surgindo e se opondo a esses bens mais tradicionais, né, e mais identitários de comunidades específicas. E questões geracionais mesmo, como o falecimento. Ela mesma conta muito disso na última parte, que é o jongo 100 anos depois. Ela vai dizer que não se tem, ela faz uma reclamação, né, que ela não encontra por ali o jongo como antigamente, que ela tem notícia de que acontece lá perto dessa fazenda aí do Dr. Avelar, ainda tem pessoas que jogam e que brincam o jongo aos sábados e aos domingos, que ela vai contar, e ela até diz que ela quer ir lá e tudo, mas no Morro da Serrinha, onde ela dá a entrevista, ela diz que não tem muito, né? Que ela é uma das poucas pessoas que sabe cantar, enfim, que ainda se lembra, né? Uma das poucas pessoas que ainda se lembra, ainda tem esse conhecimento para passar adiante, para manter o jongo vivo. E, por último, a gente tem uma crítica, a gente pode pensar, né, numa crítica à noção de eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? A ideia de colocar a Europa como centro, centro do universo, centro das produções intelectuais, centro da política, né? Então, o eurocentrismo, para o que a gente está discutindo aqui, vamos pensar como aquela ação de classificar as pessoas e narrar as histórias a partir apenas da perspectiva europeia. Então, é colocar a Europa e a perspectiva europeia no centro. Por que o relato em si é uma crítica ao eurocentrismo? Ou pode estar relacionado a uma crítica ao eurocentrismo? Só o fato da gente escutar a história da escravidão pela voz e pelo olhar de uma pessoa que foi escravizada, e não apenas pelo olhar dos portugueses, né, dos senhores de escravos, já é uma crítica ao eurocentrismo, porque mostra a resistência da Maria Teresa, por exemplo, né, a fuga que acontecia, que é um elemento super importante, que ela vai dizer que se fugia para o mato e vivia no mato, né?
que essas pessoas que estavam fugidas no mato, às vezes até voltavam nas fazendas para roubar algum porco, para comer, enfim, sobreviver, mas que era muito difícil quando elas eram pegas, eventualmente quando elas eram pegas e, enfim, tinham que voltar para a fazenda, sofriam castigos, né, com bacalhau, com tronco. Então, a gente pode pensar como a crítica ao eurocentrismo nesse sentido. O último ponto importante é a gente tem um relato da Teresa, que é uma pessoa tão sábia, que tem tanto conhecimento, mas não teve formação, não teve escolarização, não passou pela educação formal, não frequentou escolas, né? Mas ela tem muito conhecimento. Isso mostra para a gente a importância também da gente pensar naquela relação entre senso comum e conhecimento científico, que os dois podem se relacionar, né? Os dois são legítimos e importantes, a diferença entre eles é a fonte, de onde que vem aquele conhecimento. Então, o conhecimento que está ligado ao senso comum da Maria Teresa, que é o conhecimento da experiência, daquilo que ela viveu, é um conhecimento muito importante, porque ela vai contar para a gente fatos históricos a partir do olhar dela, da vivência dela. Mas a gente também tem complementando as informações, por exemplo, que o Espírito Santo busca, né, as pesquisas que ele vai fazer, ele junto com as outras pessoas do grupo Vissungo, as pesquisas que eles vão fazer para entender essas informações que a Maria Teresa traz para a gente, né? E a própria entrevista dela também constitui esse ponto de relação, essa relação, né? O lugar onde acontece a relação entre o conhecimento científico e o senso comum. É isso, espero que esse vídeo possa contribuir aí para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem uma curtida e se inscrevam no canal. Eu vou tentar sempre postar vídeos semanalmente, né? Caso eu não consiga, é porque realmente o tempo é bastante curto e a gente tem várias outras coisas para fazer, mas à medida que eu for gravando mais vídeos, eu vou postando aqui, beleza? Obrigada, gente. Bons estudos.